Olá, quartos anos, professor Danilo de novo para passar a atividade 2 para vocês. Prestem atenção na explicação e vocês conseguirão responder todas essas questões aqui, tá bem? Vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram quem? Os povos indígenas. Lembram, na sexta-feira eu dei aula sobre a chegada dos portugueses no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral cruzou o Oceano Atlântico e descobriu uma rota nova, assim descobrindo o Brasil. Só que quando eles chegaram aqui, os índios estavam na praia, já instalados no país, e aí aconteceu tudo isso que nós conhecemos hoje, certo? Importante ressaltar, queridos estudantes e familiares que estão vendo o vídeo, sabemos que nós temos traços indígenas em algum momento da nossa história, certo? Embora não apareça, nós temos, porque como eles são os primeiros habitantes do Brasil e houve uma mistura entre portugueses, africanos, orientais e os índios, então, né, nós temos esses traços em algum momento da nossa história, tá bom? O texto diz o seguinte: os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, como já dito em várias vezes. Os indígenas moram em ocas amplas. O conjunto de ocas forma a taba ou aldeia. A tribo é a reunião de diversas aldeias. Lembram a oca? Falamos um pouco sobre as colunas de madeira e bastante palha, certo? Cada tribo possui um chefe guerreiro chamado cacique, Morubixaba, que é uma língua indígena, tá? E Tuxuaua, também indígena, tá? E um chefe religioso que é o pajé. Os indígenas enfeitam o corpo com penas coloridas, dentes de animais e pinturas, certo? A alimentação dos indígenas se constitui basicamente da caça, da pesca e de vegetais, certo? Alunos, a pintura do corpo indígena, uma curiosidade para vocês. Cada membro da tribo tem uma função. Existem os caçadores, existem os protetores, tem o pajé, como sabemos, e o cacique. Cada função que o índio exerce na tribo, ele recebe uma pintura, certo? A pintura, por exemplo, do índio que é o caçador, do índio que vai buscar o alimento, ele deve ser uma pintura que se mistura mais à natureza, como uma forma de camuflagem, certo? Nas festas, como é uma coisa mais alegre, mais festiva, então as pinturas tendem a ser mais coloridas, tá bom? Continuando. Algumas tribos cultivam a mandioca, o milho, o amendoim, a batata doce, o feijão. Ó, falando isso, eu até fiquei com fome aqui agora, né? Suas armas no passado eram a flecha, o arco, a lança, o tacape e a zarabatana. A zarabatana era um cano e eles jogavam alguma coisa, geralmente envenenada, com algum veneno que não fazia mal a eles, mas que perturbava o animal, que fazia ficar mais fácil a caça e a captura dele, tá bom? Em suas festas, cantavam, dançavam e tocavam instrumentos musicais como maracá, tambor e flauta, tá bom? Continuando, os povos indígenas acreditam em várias divindades, como por exemplo Tupã, e fabricam canoas, cestos, objetos de cerâmica, etc. O órgão responsável pela proteção dos povos indígenas, olha só o nome dela, é a FUNAI. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio, tá? É uma organização do governo brasileiro que é responsável pela proteção dos povos indígenas, tá bom? Para proteger eles nas áreas demarcadas pelo Estado brasileiro, para que onde eles moram não seja devastado por nós, as pessoas da cidade, tá bom? E aí, depois dessa leitura dos primeiros habitantes, nós vamos fazer esses exercícios aqui que estão bem tranquilos. É só fazer a leitura e procurar aqui no texto, como por exemplo, dê o nome dos primeiros habitantes do Brasil, sabemos que foram os povos indígenas, os índios, vocês sabem. Da casa dos indígenas, lembram? Coluna de madeira, palavra pequena, sabemos que são as ocas. E vocês vão responder depois como é o nome do conjunto de ocas, do chefe guerreiro da tribo e do chefe religioso da tribo, tá?
Para quem não sabe, está tudo aqui no primeiro e no segundo parágrafo, é só fazer a leitura novamente, tá? E responda de acordo com o texto, como se enfeitam os índios, como eles se vestiam, tá? Tá escrito aqui também no primeiro e no segundo parágrafo. E do que se alimentavam basicamente. Lembra aquela hora que no vídeo que eu falei que deu fome? Era justamente a parte que vocês podem copiar e responder aqui a letra B da número 2. E o que significa FUNAI e qual é a sua responsabilidade. Alunos, FUNAI está aqui no último parágrafo, o que significa e o que ela faz. Sejam inteligentes e respondam as questões corretamente. Não esqueçam de passar todas as respostas para o formulário e marcar a atividade como concluída, tá bem? Até daqui a pouco na atividade número 3.